Olá, boa noite a quem começa a juntar-se a nós, Ana Kaiser, Ana Paula Pires, António Diniz e, claro, Clarice Maia, enfermeira. Clarice, bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite. Como sempre, uma cara já conhecida de quem nos assiste às segundas-feiras, esta com a particularidade de ser uma semana mais tarde do que é habitual, uma vez que costumamos realizar estas lives na última segunda-feira de cada mês. Esta semana, este mês, aliás, foi exceção, e vamos aproveitar o embalo e tornar uma emissão também especial por isso mesmo. Fadiga na doença inflamatória do intestino é o que nos traz cá hoje. A enfermeira Clarice, uma cara já conhecida de quem vive com doença inflamatória do intestino, de muitas pessoas que nos assistem. Obrigado uma vez mais por se ter juntado a nós. Não sei se, antes de iniciarmos a conversa propriamente dita, Clarice, se quer acrescentar algum tópico sobre este tema, ou se, por outro lado, partimos já para a conversa propriamente dita, não deixando claro de apelar a quem nos segue para fazer perguntas na caixa de comentários, que estamos aqui para esclarecer na medida do possível. Queria só agradecer mais uma vez o convite da PDI para participar nas lives e dizer que estou disponível depois para tirar qualquer dúvida, mas vamos então ao tema. Vamos a isso. E lembrar que podem sempre fazer as perguntas que tiverem na caixa de comentários. Fadiga, na DI é um tema que, por norma, gera sempre muitas questões, alguma controvérsia, até porque muitas vezes não é bem entendida por quem não vive com doença inflamatória do intestino. E muitas vezes falamos também de profissionais de saúde. Pronto, mas já lá vamos. Para começar, enfermeira Clarice, o que é exatamente a fadiga, o termo fadiga, quando se fala em doença inflamatória do intestino? E, claro, falamos de doença de Crohn e de colite ulcerosa. A fadiga aqui na doença inflamatória intestinal é descrita como uma sensação de falta de energia, tanto a nível físico do corpo como a nível mental da mente. E isso pode dificultar realmente as atividades do dia a dia, as tarefas diárias, o trabalhar, o estudar, até mesmo estar a conversar pode implicar esforço da parte de quem sofre fadiga na doença inflamatória intestinal. Algumas pessoas descrevem como uma falta de força, um peso no corpo. Só dando um exemplo, há pessoas que referem que podem dormir 8 horas seguidas e acordar no dia a seguir como se não tivessem, com a sensação que não tiveram a descansar. E por isso é realmente muito complicado eles conseguirem explicar, muitas vezes no trabalho, que esta sensação de fadiga, porque não se vê, não é? É uma coisa que é invisível e parece que não. E há realmente pessoas que não são compreendidas, até pelos próprios familiares, infelizmente. Já lá vamos, e como referi no início da live, é de facto uma problemática precisamente por não poder ser vista. Saudar aqui a Miriam Félix, que nos diz boa noite e que antes de iniciarmos esta live nos perguntava onde é que podia assistir. Ficamos felizes por já ter encontrado o caminho e seja bem-vinda. A fadiga na doença inflamatória do intestino, um sintoma, é de facto uma coisa diferente do cansaço normal que uma pessoa sem doença inflamatória do intestino sente no dia a dia? Tem particularidades caracterizáveis? Como é que podemos Sim. diagnosticar, se é que me permite a expressão, esta fadiga? Nós, o cansaço normal geralmente desaparece com o descanso. E como eu referi, na doença inflamatória, esta fadiga não melhora com o descanso, ou pode não passar com o descanso. Pode melhorar, mas não desaparece. Enquanto aqui na doença inflamatória, esta fadiga pode durar semanas, pode durar dias, pode durar meses. Pode nem haver sequer um esforço físico que justifique esta fadiga, que justifique este cansaço, e pode também afetar o próprio humor da pessoa, os próprios níveis de concentração da pessoa. Por isso, é tudo o contrário de um cansaço dito normal, que à partida com o descanso, não é, acaba por desaparecer. Aqui na doença inflamatória é diferente. E dentre os vários sintomas que a doença de Crohn e que a colite ulcerosa causam nas pessoas que vivem com esta doença, porque é que a fadiga é assim tão comum? Há alguma Aqui, explicação? aqui na doença inflamatória intestinal, ou seja, há uma inflamação
e o nosso próprio corpo está constantemente a lutar contra esta inflamação. Ou seja, internamente há ali uma luta e isso vai causar também, pode causar também a fadiga. E por isso é que em momentos, não só em momentos de fase ativa da doença, mas também em remissão, isto pode acontecer. Claro que numa fase ativa da doença esta fadiga pode aumentar e pode ser maior. E esta luta constante do nosso corpo para combater esta inflamação realmente consome-nos energia e pode aumentar estes níveis de fadiga. Também alguns sintomas podem acontecer associados à própria doença, como as anemias, muitas vezes frequentes pelas perdas de sangue, pela baixa do ferro, por causa da absorção do ferro. Esta anemia evita que o sangue seja que o oxigênio seja transportado no sangue e o que nos vai dar energia, como algumas vitaminas, a B12, a vitamina D, que também são importantes para nos dar energia, e tudo isto pode estar em déficit na doença inflamatória e ser a causa também desta fadiga. E o próprio stress psicológico, a própria ansiedade associada à própria doença, não é? Porque constantemente pensam se podem ter uma crise, se pode... e não só da doença, mas também de outras situações da vida, tudo isto pode levar a cansaço e aumentar estes níveis de fadiga. Dando aqui um saltinho à caixa de comentários, saudar quem se vai juntando a nós e quem permanece. Rita Brute, acho que é assim que se pronuncia o apelido. Nós já vamos aflorar esta questão um pouco mais à frente, mas para também tentar dar resposta à pergunta da Rita, o que é que se pode fazer para melhorar a fadiga? Tem a ver com inflamação constante? Pode variar? Enfermeira, e é esta pergunta da Rita, junto a outra pergunta minha. Vamos olhar à atividade da doença. É possível, por exemplo, alguém estar numa fase de remissão e a fadiga estar a aumentar? Pode haver este contraste ou, por norma, costumam andar de mãos dadas? A fadiga e a doença inflamatória geralmente andam de mãos dadas. Agora, numa fase ativa da doença, ela pode ser maior. Por norma, uma pessoa que não tem doença inflamatória intestinal, a fadiga está presente em 10% da população. Na doença inflamatória intestinal, mesmo com o doente em remissão, a fadiga pode atingir os 50% das pessoas com doença inflamatória intestinal. E numa fase em que estão em fase ativa da doença, ela pode chegar aos 80%, 85%. Também por tudo isto que eu já disse, da própria inflamação, não é? Na fase ativa da doença o corpo vai ter que lutar mais, não é? E tudo isto pode aumentar os níveis de fadiga. Agora, o que é importante nós fazermos, e até enquanto enfermeiras? Perceber e alertar também os doentes para quando isso acontecer, não é? Se é uma fadiga que está persistente e que se prolonga já há algum tempo, é importante procurar-nos. Porque pode haver realmente baixas de ferro, não é? Pode haver uma anemia e pode haver baixas de vitamina B12, da vitamina D, e é importante corrigir estes déficits. Através de suplementos do ferro, da vitamina D, e por isso é importante. Depois, também da nossa parte, o que nós podemos fazer, e não pensando só em suplementos, é dar algumas dicas aos doentes para melhorar estes níveis de fadiga. Nomeadamente, criar estratégias para fazer algumas pausas durante o dia, de 10, 15 minutos, planear, por exemplo, as tarefas que são mais importantes para eles. Geralmente a fadiga instala-se mais para o final do dia, então planear as coisas mais importantes para o início do dia, para realizar no início do dia, perceber quais são as tarefas que realmente têm que ser feitas hoje. Algumas tarefas ir fazendo-as durante a semana, por exemplo, há pessoas que dizem assim, não, a sexta-feira é para eu arrumar a casa. Não tem que ser à sexta, vai fazendo um bocadinho durante toda a semana, não tem que ser só aquele dia para aquilo. E depois ir percebendo também com o próprio corpo, percebendo bem o seu corpo, ou seja, não exigir mais ao corpo do que ele pode dar, não é? E quando já estamos, não precisarmos de chegar à exaustão para parar e percebermos, tipo, hoje só consigo fazer isto, vou deixar o resto para amanhã. E por isso é que é importante planear, e quando eles estão numa fase de maior fadiga, é importante este planeamento. Perceber logo, tipo, amanhã vou começar por fazer isto, isto e isto. Se eu estiver melhor, ainda faço isto.
senão fica para o dia a seguir. É importante ir fazendo esta. E depois o exercício físico. Vou ter de interromper lá a enfermeira precisamente porque vou continuar a privilegiar aqui as perguntas de quem nos assiste e tentar ligar também um bocadinho com o guião que tinha preparado. Ia perguntar-lhe quais é que eram os principais fatores que podem agravar a fadiga e ia perguntar se o exercício era um deles. Entretanto, o Alex antecipou-se e pergunta como conciliar a fadiga com o exercício físico e recuperação. No fundo, aqui o sumo desta temática que eu queria perguntar é desmistificar aqui um bocadinho a questão do exercício físico e da fadiga na DI. Está relacionado? Não está? Como é que é? Para quem pratica já bastante exercício, geralmente sente-se muito bem com o exercício e já existem vários estudos que demonstram que o exercício físico melhora os níveis de fadiga. Agora, para quem não está habituado a fazer exercício, o ideal é começar, nem que seja com pequenas caminhadas de 15, 30 minutos e depois ir aumentando. Está demonstrado que exercício físico melhora os níveis de fadiga. Não precisamos de um exercício físico exaustivo, mas um exercício físico moderado. Porque isso é importante, tanto melhora a sensação de bem-estar, melhora depois a parte muscular também, que é importante, e tudo isto vai ajudar a melhorar os níveis de fadiga. Portanto, uma mensagem muito importante que fica desta live Sim. É que, de facto, o exercício ajuda a minorar a fadiga. Isso. Voltando aqui aos comentários, a Miriam pergunta-se, e esta pergunta também acho bastante curiosa e eventualmente é uma pergunta que pode estar na mente de muita gente que nos assiste, se existe alguma forma de haver formas palpáveis para que se possa explicar às entidades, família e amigos o que é a fadiga. Vou continuando a ler o comentário da Miriam. Diz que a médica de gastro diz que a colite ulcerada só dá um pouco de fadiga e não é tanto assim. Portanto, voltando já àquela conversa que tivemos no início desta live, que por não ser algo muitas vezes palpável, visual, que é difícil os outros entenderem, inclusive profissionais de saúde. É verdade. Muitas vezes até associado à própria doença inflamatória intestinal. Por exemplo, o doente às vezes tem um sono a qualidade do sono é muito má. Ou seja, ou pelas idas à casa de banho, ou pela dor abdominal, ou pela própria ansiedade de não conseguir dormir. Ou seja, isto no final, no início do dia, não é? Ele teve uma noite que não conseguiu descansar absolutamente nada e isso reflete-se também nos níveis de fadiga. Ou seja, melhorar a qualidade do sono e também nestas estratégias que nós vamos dizendo ao doente para tentar criar um padrão, um ritmo de sono, não ver telemóveis, não ver televisão, optar por ler um livro para começar a relaxar, deitar-se e levantar-se geralmente sempre à mesma hora, criar ali um padrão, uma rotina de sono, porque também é muito importante. Se houver este descanso, vai haver sempre uma melhora. Pode não desaparecer, mas melhora. Era uma das curiosidades que tinha, era perceber de que forma é que o sono influenciava ou não a fadiga. Percebemos que é fundamental. E pelo que a enfermeira foi dizendo, parece-me até, e corrija-me se estiver enganado, que esses hábitos de bom sono, se é que posso dizer assim, são muito transversais, não só para quem vive com doença inflamatória do intestino, mas para com toda a gente. Porque essas dicas das luzes, do livro, parece-me que é também uma temática cada vez mais presente na vida de muita gente, até por força da presença de ecrãs. Há pouco a enfermeira falou nas anemias e em algumas carências nutricionais. De que forma é que isto tem impacto na fadiga? Quais é que são assim os minerais ou as vitaminas mais em falta para pessoas que vivem com fadiga? O ferro, geralmente há menor absorção do ferro nos doentes com doença inflamatória intestinal e ele é importante para realmente transportar o oxigênio no sangue e por isso quando ele está baixo geralmente sentimos-nos mais cansados. A própria hemoglobina, se estiver baixa por uma anemia, pelas perdas às vezes constantes que os doentes têm de sangue, das hemorragias que têm, pode levar a este cansaço. O déficit de vitamina D e vitamina B12 também são importantes para a energia e o funcionamento do corpo. E por isso, se tiverem em déficit, também podem ser responsáveis por esta fadiga. E por isso é importante, quando eles estão
com esta fadiga persistente e prolongada, fazerem estas análises, estes ferro, vitamina D, vitamina B12, é importante perceber como é que estão estes níveis para perceber se precisamos de suplementar estas vitaminas e o ferro. E neste ponto em particular, sabendo que o apoio deve ser multidisciplinar, parece-me que a enfermagem tem um papel muito relevante, pelo menos nesta temática das carências nutricionais e das anemias. Sim, porque muitas das vezes eles fazem análises connosco quando vão fazer o tratamento. Muitas das vezes nós vamos, deixa-me só ver como é que estavam os seus níveis de ferro e de vitamina D, vitamina B12, e muitas das vezes percebemos se calhar é melhor ir falar com o médico porque os níveis não estão assim muito bem, por exemplo. E pronto, porque acredito que às vezes o médico não tem a capacidade também para ver tudo, e nós como estamos ali mais próximos do doente e estamos mais frequentemente com o doente, é mais fácil se calhar fazermos nós esta ponte. E muitas vezes sermos nós a ligar ao médico e dizer que este doente vai precisar de suplementar com ferro porque tem níveis de ferro muito baixos. E acho que realmente a enfermagem pode ter aqui um papel muito importante aqui na ponte com o médico e daí a importância da equipa multidisciplinar. Sem dúvida. Vou voltar e aqui da nutricionista também, não é? Porque muitas das vezes estes doentes também têm estes déficits porque têm medo de comer, não é? E saltam refeições. E às vezes é importante o aconselhamento da nutricionista para perceber realmente que não é parando de comer ou saltando refeições que vamos resolver as situações. Até acrescentava aqui nesta conjuntura ao psicólogo, porque há também uma parte psicológica muito importante. Vou voltar aqui à pergunta da Miriam e colar com a pergunta da Sónia Gil12, que diz que infelizmente os amigos não compreendem, tenho doença de Crohn, deito-me cansado e levanto-me pior ainda. O que é que eu queria perguntar à enfermeira é se de facto há alguma forma das pessoas que vivem com fadiga conseguirem fazer aos outros verem que há uma coisa que não é só, que não é algo leviano e que de facto tem um impacto pesado na vida de quem vive com. Algo palpável não haverá, não é? Porque não há um diagnóstico escrito que a pessoa tem fadiga, mas há formas de tentar explicar ao outro, isto incomoda-me mesmo, isto perturba a minha vida, não sou eu que estou a fazer-me de frágil. A enfermagem, já existem várias escalas para avaliar a fadiga, existem escalas validadas já para a doença inflamatória intestinal e que são aplicadas, a maior parte das vezes, pelas enfermeiras em consulta. Pode ser a enfermeira a passar uma carta para entregar na entidade patronal, não é? Depois de ter a avaliação, não é? De utilizar essa escala e de perceber que realmente o doente tem aquele nível de fadiga, porque não ser a enfermeira a passar uma carta a explicar isso para a entidade patronal, não é? Ou se até é o companheiro da senhora que não compreende, não entende, porque não leva lá à consulta, não é? Quando a senhora for à consulta, explicar à enfermeira que é difícil o seu companheiro perceber esta fadiga que refere, este cansaço, acha que estou a exagerar, porque não vale na próxima vez à consulta ter esta conversa com a enfermeira, eu vou trazê-lo da próxima vez e vamos abordar este tema, porque eu preciso que ele perceba o que é que eu sinto. Temos aqui duas dicas muito valiosas da parte da enfermeira Clarice e que de facto podem ser aplicadas, se é que ainda não foram. Eu, por exemplo, desconhecia a possibilidade da enfermeira escrever o tal relatório para a idade patronal e que de facto acho que é pode ser uma ótima. Eu posso fazer uma carta, não é? Uma carta assinada por mim e por isso sou eu que me comprometo, não é? E valido o que está lá escrito. Claro. E qualquer dúvida eles também me podem contactar a mim. A entidade patronal pode contactar a enfermeira a verificar se realmente e o que é que pode até fazer para ajudar este trabalhador, não é? Perfeito. E as pausas frequentes no trabalho, às vezes basta 5, 10 minutos de sair daquele ambiente de trabalho, ir lá fora, respirar um bocadinho, sossegar e voltar. É o suficiente às vezes para ganhar um bocado mais de energia. E a pegar precisamente por aí, nessa questão do stress ou da ansiedade, o impacto emocional na fadiga também terá com certeza um grande peso. Portanto, já falámos de fatores, não diria mensuráveis, já falámos do sono, da nutrição, mas o stress e a ansiedade, pelo que sei, também pesam bastante. Sim, porque quando estamos estressados, não é, o corpo fica tipo em estado de alerta constante. Ou seja, nós vamos consumir mais energia. E isto qualquer pessoa, não é? Por isso, estes doentes que já têm estes fatores
associados à doença inflamatória, ainda mais com o stress e com a ansiedade, ou seja, vai pôr o corpo ali em estado de alerta constante e vai consumir mais energia. Logo, consumindo mais energia, maior fadiga. E isto é quase como uma bola de neve, não é? Sem dúvida. Voltando aqui aos comentários, a Raquel Souza escreve, sendo a colite ulcerosa uma doença crónica, que acompanha o doente para sempre, depois de fazer uma colectomia total, mais ileostomia e mais tarde uma reconstrução, essa fadiga vai sempre existir? Vai. Vai porque não deixa de ter a doença, não é? Essa fadiga vai existir. E se calhar é normal ela sentir fadiga ainda. E voltando ao dado que a enfermeira Clarice nos deu há pouco, até numa fase de remissão, 50%, pode existir 50% de fadiga, Exato. que pronto, não Exatamente. deixa de ser significativo porque é metade. Vamos avançar, enfermeira. Eu sei que a Miriam me escreveu aqui mais uma pergunta, já lá vamos. Existem sinais que devem, de facto, levar uma pessoa a falar com a equipa de saúde sobre a questão da fadiga? Já percebemos que pode fazê-lo, já percebemos que também há a abertura da parte da equipa de enfermagem, pelo menos da enfermeira Clarice, para ajudar no que seja preciso. Mas há algum sinal mais flagrante que seja headline para que tenha mesmo de falar com a minha equipa? E se o doente perceber que aquela fadiga já não está a ser normal, que já está a afetar quer o próprio trabalho, quer a vida, as próprias atividades da vida diária, se esta fadiga se já está a prolongar durante muito tempo e se não melhora, é a altura de procurar o enfermeiro ou o médico e perceber até o enfermeiro perceber se provavelmente até estará associado a algum déficit de ferro, de vitaminas, ou até se o próprio doente suspeitar que alguma coisa não está bem. Tipo, de repente fiquei mais cansado, ou eu ando a perder mais sangue nas fezes. Será disso? É melhor procurar alguém e perceber se realmente está tudo bem. Mas eu acho que assim o grande alerta é se a fadiga se instalar por muito tempo, é necessário procurar ajuda. Muito bem. Voltando então à pergunta da Miriam e voltando um bocadinho atrás na conversa, quando a enfermeira Clarice disse que havia essa disponibilidade da parte da equipa de enfermagem para escrever, por exemplo, uma carta, um relatório, a dar conta de que estes sintomas são reais. A Miriam pergunta onde é que pode marcar com a enfermeira ou com a médica para fazer isto que a enfermeira Clarice está a dizer. Ou seja, no fundo o que a Miriam, penso eu, está a perguntar é como é que pode agilizar, qual é a logística deste processo para que numa altura em que se sinta pior, de facto, possa pedir este veredicto, esta confirmação e depois apresentar na entidade patronal. Eu não sei em que hospital a Miriam é seguida. Não existe consulta de enfermagem de doença inflamatória, infelizmente, em todos os hospitais. Às vezes existem enfermeiras que vão dar apoio à doença inflamatória e à reumatologia, ou seja, que são ali polivalentes e acabam por não serem peritas em doença inflamatória intestinal, infelizmente. Agora, eu acho que não perde nada em ir procurar a enfermeira, porque deve haver sempre uma enfermeira associada à consulta. Pode não ser só para a doença inflamatória intestinal, mas deve ir procurar e tentar perceber de que forma é que ela a consegue ajudar. E depois o médico, ele sabe que existe esta escala de fadiga, este questionário de fadiga para avaliar a fadiga, por isso pode pedir para ele aplicar. Depois depende sempre da vontade que tem com o médico, não é? Mas explicar que é uma coisa que a está a incomodar, que está a afetar a sua qualidade de vida e que sabe que até existem alguns questionários de fadiga e que já não consegue, não é, fazer as suas atividades como fazia anteriormente. Tente de uma forma tranquila, sem entrar muito em conflito, não é? Tentar mostrar se realmente pode ser aplicada esta escala ou não e que se de alguma forma até consegue ter alguma recomendação para a entidade patronal sobre as pausas que deve fazer de X em X tempo, ou até diminuir a carga horária que tem. Depois disso, e também
se calhar o médico da entidade patronal, não é? Também pode até de alguma forma tentar recorrer a ele e perceber com ele se consegue explicar-lhe a situação e perceber se ele, através do médico da entidade patronal, se consegue melhorar aí algumas condições de trabalho. Muito bem, caminhamos a passos largos para o final. A Ana Marques, 69, escreve 12 anos de doença, de corona, fadiga todos os dias e ainda me canso mais a tentar não estar cansada. Portanto, uma vez mais, paradigmático de que, mesmo em fases melhores, a fadiga estará sempre, nem que seja um bocadinho presente. Autocaravanas em Portugal descreve boa noite, obrigado pela abordagem deste tema tão importante. Gostaria de saber como podemos diferenciar o cansaço normal da fadiga proveniente da doença com DI. Já falámos um bocadinho disto no início, mas se a enfermeira Clarice não se importasse, e fechávamos com esta pergunta da Autocaravanas em Portugal, no fundo, distinguir a fadiga do cansaço dito normal. Em termos muito simples, cansaço normal, por norma, desaparece com o descanso. A fadiga na DI não desaparece com o descanso. Ou seja, pode dormir 8 horas durante a noite e no dia a seguir acordar ainda cansado. Assim, em traços muito simples. Muito bem. Maria Clarice, da minha parte foi um gosto falar consigo, ouvi-la. Acho que foi extremamente esclarecedor para todos. Pedia-lhe para terminar se pudesse deixar uma mensagem para quem vive constantemente com fadiga, seja doença inflamatória do intestino, seja outra doença crónica qualquer de alguém que possa estar a ver-nos, o que é que gostaria de dizer? Gostaria de dizer que a fadiga na doença inflamatória não é um sinal de fraqueza. É realmente desvalorizada, muitas vezes, e ignorada, até pelos próprios familiares e infelizmente, pelos próprios profissionais de saúde. É realmente um sintoma real e que pode ter várias causas e precisamos ter atenção realmente a estas causas e como as podemos melhorar, não é? Através da suplementação, por exemplo. É importante que os doentes procurem as enfermeiras. Elas podem ser uma ajuda, quer para planear convosco estratégias para minimizar esta fadiga e realmente dizer a quem não tem doença inflamatória intestinal, tipo, para não desvalorizar e não ignorar quando o doente diz, ou quando a pessoa diz que está cansada, porque realmente isto é real e realmente compromete muito a qualidade de vida dos doentes. Muito bem, fechamos com esta mensagem. A enfermeira Clarice está no Instagram com o utilizador Clarice Maio82. Se quiserem seguir, acho que podem fazê-lo à vontade. A enfermeira Clarice está disponível para qualquer esclarecimento. Nós, a PDI, também estamos. O António Diniz Correia, mesmo a fechar, cumprimento à enfermeira Clarice, que conhece há bastantes anos do Hospital de São João. Obrigada, um beijinho também para si. E fecho com a sugestão do mês. O mais recente episódio de Dar a Volta à DI, uma rubrica nossa, já está disponível, com o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, da Mota Felipe. Dispensa de medicamentos em proximidade é o tema do mais recente episódio. E voltamos a ver-nos, se tudo correr bem, no final deste mês. Obrigado a todos. Obrigada, uma boa noite. Obrigado.